Preciso te contar ainda sobre o São Paulo, com o Rian Francisco tendo seu planejamento definido para o time principal. E agora surge o nome de Antony e também Paulo Henrique Ganso. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Rian Francisco, que segue impressionando com a camisa do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores. O presidente Júlio Casares, lá nos Estados Unidos, resolveu falar sobre os planos do São Paulo para com o jogador e admitiu que depois da Copa São Paulo de Juniores, Rian Francisco será utilizado no time principal. Até por isso, várias das especulações recentes que envolveram centroavantes e São Paulo não conferiam. São Paulo aposta demais nesse jogador de apenas 18 anos de idade, que na Copa São Paulo de Juniores soma 5 jogos e 6 gols marcados. A média de gols dele em partidas oficiais é muito próxima a um gol por jogo, um verdadeiro fenômeno, máquina de fazer gols e que será tratado com enorme carinho após a Copa São Paulo, já no elenco profissional. São Paulo também pretende promover outros 2 atletas da base, os meias Hugo Leonardo e Lucas Ferreira. A tendência é que a gente assista a uma participação cada vez maior de jogadores formados em Cotia no time principal, até por isso uma limpa grande aconteceu no elenco tricolor nos últimos dias e semanas. 12 atletas já deixaram o clube e ainda há outros 3 para saírem. Meus amigos, é o seguinte, Paulo Henrique Ganso, um dos pivôs dos vídeos deste canal aqui, não por mim, tá? Eu acho interessante o assunto Ganso, acho, mas vocês acham ainda mais, porque sempre que Ganso pingou aí que poderia voltar para o São Paulo, eu sei o que aconteceu aqui neste canal. E agora, a notícia de hoje mesmo, é que o Ganso recusa a proposta de renovação contratual com o Fluminense. E aí alguns caras já chegaram para mim, Gilbão, e o Ganso no São Paulo? O que nós temos hoje é, São Paulo vai negar qualquer tipo de interesse, óbvio que vai negar qualquer tipo de interesse, mas o Ganso, ele poderia, assim como o Oscar, Lucas Moura, Hernanes, Kaká, Lugano, caramba, Caleri, voltar para o São Paulo. O Ganso hoje ele não tem nada com o São Paulo, não tem mesmo, mas o São Paulo tem um buraco naquela meia. Qual que é o buraco? Galopo já está no River Plate. Nestor e Michel Araújo já estão no Bahia. E aí nós temos um Rodriguinho que não é realidade para ninguém. O Martim Benítez é reserva do América Mineiro, né? Se é que você me entende. E o nosso meia hoje, que é o Oscar, cracaço, talvez Luciano, um ótimo atacante quando tá 10 quilos mais magro, eu acho que nós não temos meia reserva. O Oscar que jogava lá, vou chutar, chute, a metade dos jogos na China, não vai ter pulmão aos 33 anos para jogar 80 jogos aqui no ano. Claro que não, nem pode. Na hora de rodar o elenco, ou durante os próprios jogos, ou até mesmo tirar o Luciano do time para pensar em colocar um Oscar, Lucas, Ganso e Caleri. Lucas Moura atacante com o Caleri, Oscar e Ganso. E aí, você gostaria da ideia ou não? Eu fico me pensando, por que o Ganso quer sair do Fluminense ou não aceita a renovação? Talvez pelo projeto, que quase caíram ano passado. O diante do Flamengo, diante do Vasco, do Botafogo, ele virou um ventinho, né? Enquanto tem uns furacões por aí, uns tornados, uns ciclones, o Fluminense ele é um assoprinho, né? No Rio de Janeiro. Quando você traz para o cenário nacional e você vê o Inter e o Grêmio, você vê aí o Bahia do Grupo City, você vê o São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Fluminense ele vira um ventinho menor ainda. Então um cara igual o Ganso, que deve sim ter proposta de uns 10 times da Série A, é lógico que ele pode escolher. Ele fica no banco direto no Fluminense. Direto e reto. Então, talvez tenha chegado o momento do Ganso ter um projeto de volta ao São Paulo, de volta ao próprio Santos. E eu, honestamente, se o Ganso chega no São Paulo hoje, aos 35 anos, pro lugar do Oscar, eu não ia gostar não. Agora, vindo junto com o Oscar, junto com o Lucas Moura, pro Caleri voltar a ser aquele tanque de guerra que ele era fazendo os gols do tricolor, aí eu gosto. O Antony foi colocado no mercado e as últimas notícias que chegam lá de Manchester, o time âncora, o time pior do mundo, o pior time do mundo, eles liberaram o Antony e colocaram o cara sucateado no mercado. Quando eu digo sucateado, eu quero dizer sim, ele está barato, sim, eles vão vender, sim, eles aceitam emprestar, sim, o cara foi criticado publicamente
por aqueles ridículos da história do Manchester. Sabe os ridículos? Tipo Scholes, Ferdinand, os ridículos que levaram esse time pro buraco. Hoje é um time que ele só cai nas tabelas. Ele é um time que não importa se o cara é o Di Maria, se o cara é o Ibrahimovic, se o cara é o Martial, o novo Henry, se o cara é o Varane, se o cara é o Casemiro, se o cara é o Tevez, o cara pode ser o Cristiano Ronaldo. Ele não consegue dar certo nesse time patético, esse time horroroso. E o Ten Hag lá, o Erik Ten Hag, o técnico que segurava o Antony pelo fio do bigode, o técnico que conseguia segurar o Antony, ele não consegue mais. Foram tantas críticas internas, levando o nome do Antony pro buraco, que a realidade hoje é o Antony fazendo jogadas ridículas, jogadas assim horrorosas, não toca a bola pros companheiros e ele claramente tá dando um recado. Me criticaram, acabaram comigo, mas aqui em mim não manda ninguém. O Antony era uma figura um pouco intragável em alguns momentos, né? Lembra do Pablo Felipe, aquele Pablo também, aquele jogador pior, talvez a pior contratação da história do São Paulo. O Pablo um dia, o Antony era molecão da base, tinha acabado de entrar, o Pablo chega, o Antony chuta uma bola pro gol que não tocou pro Pablo sem goleiro, o Pablo reclama com o Antony. Mas uma coisa é você reclamar com os carinhas da base do São Paulo mais soft, aqueles mais leves, né? Outra coisa é chegar pro Antony e criticar o Antony. Aí o bicho pegou. O Antony chegou pro Pablo e falou, vai catar coquinho na esquina. Mandou mesmo. E o Pablo ficou com aquela cara de bobo, de bolacha que normalmente ele tem. E o Antony não é flor que se cheire mesmo. Agora, o cara no mercado, para ser emprestado para qualquer Betis, qualquer Sevilha, qualquer timeco aí da Espanha, o São Paulo tem a obrigação de conseguir fundos, conseguir que o Júlio Casares fale com o marketing, crie um plano com o parceiro, com o patrocinador e tragam o Antony para o São Paulo. O percalço que tem aí é o salário, porque o passe os caras emprestam. O percalço do salário, que é mais ou menos o que o Oscar ganha, você imagina comigo aí, olha nos meus olhos aqui agora. O Oscar ele custa assim o salário impagável de 2 milhões de reais. Para a parceira do São Paulo, acho que é a Superbet, né, paga 1 milhão por mês. E o São Paulo paga outro 1 milhão por mês. Então 1 milhão pro Oscar hoje é um salário abaixo da média do que o Corinthians e o Palmeiras pagam para um bando de jogador quadrado que tem por aí. O Flamengo então nem se fala, deve ter moleque da base do Flamengo já ganhando 1 milhão. Então eu estou afirmando para vocês, é possível total trazer o Antony pro tricolor agora. Só que tem que ter boa vontade, tem que chegar pro patrocinador e falar, paga metade. E aí nós vamos trazer o Antony e fazer um marketing histórico na vida do São Paulo. E também colocar esse patrocinador nosso aí para trabalhar um pouquinho. Vamos pensar aí, o Palmeiras ele saiu da Crefisa e ele paga pro Abel Ferreira acho que uns 3 milhões por mês. Ele saiu da Crefisa e tem agora uma casa de aposta pagando até mais do que a Crefisa pagava pro Palmeiras. Isso é uma demonstração clara de grandeza. E o São Paulo ganha da parceira muito menos do que a própria empresa paga para outros clubes. Então o São Paulo ficou um time sem moral no mercado. Então trazer o Antony para colocar com Oscar e Lucas é você dar um claro recado pro mundo. O São Paulo saiu da sombra, o São Paulo acordou, o São Paulo não tá mais no ostracismo ridículo que caras como Carlos Miguel Aidar, Leco e o próprio Casares colocaram o São Paulo. O São Paulo volta para um patamar perfeito, um patamar excelente, um patamar de onde ele nunca deveria ter saído. E outro percalço é o Zubeldia ter que engolir a seco que o Luciano vai ter que virar banco. O que para muitos é uma solução e não um problema, né? E para mim também é uma solução. Então trazer o Antony, que está jogado no mercado, jogado no mundo, não é para nós aqui ignorarmos e dizermos, não, o São Paulo não tem grana. Não nós. Nós não podemos ignorar esse fato. Antony tem que ser nosso agora. E não é com o dinheiro do São Paulo, que pode até ficar afirmando para alguns aí que não tem dinheiro. Mas o São Paulo tem dinheiro. O São Paulo consegue comprar Juan Tressol de Marcos Antônio e gastando mais de 50 milhões. Isso também é fato. Então temos sim que contratar Antony agora. É ou não é? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!